Antigamente, quando eu não conhecia a verdade, tudo que se diziam de Deus para mim, eu achava que era verdade. Antes de eu ter o conhecimento da verdade, pela qual fui liberto, eu era instruído que tudo que se dizia de Deus, tudo que se dizia da fé, tudo que se fazia em nome de Deus, era verdade. Eu vim de uma raiz, nascido de uma tradição religiosa católica romana. Eu acreditava que eu precisava de um protetor, de um santo padroeiro, onde eu ia participar, muitas vezes, das procissões, entendendo que ali era uma adoração a Deus, ia ali prestar homenagem, adorar, venerar aquele dia festivo dos ídolos, que são criados em várias religiões. E eu entendia que eu tinha que me dirigir a algum intermediário, santos, protetores, porque assim reza a tradição católica. E eu passava a viver isso também, pedia muito a outras entidades que é criada, achava que esse personal, essa personalidade da doutrina católica romana, Maria, intercedia por mim, rogava por mim. Eu tinha essa ideia. Eu acreditava que, dirigindo minha súplica, minha oração, meu clamor a algum santo, a Maria ou um anjo protetor, eu encontrava a proteção de Deus. Eu acreditava que isso era verdade. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade. Não estou me referindo só ao sistema religioso católico romano. E eu passei a frequentar vários outros locais. Já passei a frequentei um tempo o Salão do Reino de Deus. Eu acreditava que ali era onde realmente estava o povo de Deus, porque estavam ali no nome de Jeová. Eu acreditava que o nome do Deus Todo-Poderoso era Jeová. Eu acreditava que a verdade estava ali dentro daquela instituição, daquela organização, dentro daquele conjunto de doutrina, de regra, de ordenança, de princípios que é estabelecida dentro do Salão do Reino. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que a verdade era o que eles ensinavam, que eu tinha que esperar um paraíso na terra, porque Deus ia melhorar esse mundo, e esse mundo ia ser um paraíso, e eu ia viver eternamente no paraíso na terra. Eu acreditava nisso. Eu também fui dirigido a essa crença. Mas também não é só o catolicismo romano, a doutrina, a crença da Sociedade de Torre de Vigia. Eu também fui trabalhado pelos mormons. Eu acreditava que o que os mormons pregavam eram a verdadeira igreja de Deus. Olha, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias. Eu digo, esse povo é de Deus. Para mim tudo era de Deus. E eu ia lá, e eu acreditava, não, porque os mormons diziam que eles são a verdadeira igreja, que Deus levantou através de Joseph Smith, que veio a revelação da salvação para Joseph Smith, pelo anjo Moroni, em placas de ouro, e a verdade está ali, porque essa é a igreja que tem o sacerdócio de Arão, ó. E eu acreditava, Aí eu passei a frequentar a igreja evangélica. Olha, eu digo, não, a igreja evangélica é a verdadeira. Não, porque a igreja evangélica, a gente lá está glorificando a Jesus, todo mundo fala só de Jesus, não tem imagem de escultura, não tem nenhuma imagem para venerar. A igreja evangélica é a igreja de Deus. E eu passei um tempo nela, vivendo tudo aquilo que era ensinado lá dentro. Eu acreditava que para encontrar a Deus, tinha que ir para aquele local que diz que é a casa de Deus. Eu acreditava que a casa de Deus era a igreja, aquele templo, a construção de alvenaria, porque fui ensinado assim. Eu acreditava que eu só poderia ter paz e comunhão e vida com Deus se eu estivesse fiel, devoto aos trabalhos da igreja, participando, me envolvendo, estando lá e cumprindo as ordens, a devoção. Eu acreditava
que para que eu tivesse que ganhar uma bênção de Deus, eu tinha que ir para a campanha da vitória, olha, a campanha da bênção, a campanha da quebra de maldição, a campanha de derruba muralha, derrubando gigante, a campanha da chave, olha, para a porta se abrir, para Deus me dar a bênção, a campanha de resolvendo os problemas. E eu achava que isso era verdade, eu vivia isso. Eu digo, não, vou buscar a minha bênção, porque estou na campanha, vou fazer a campanha. E eu me deixei levar também por esses conceitos evangélicos. Católico, Sociedade de Torre de Vigia, mormon, evangélicos. E eu dizia, não, a verdade, tudo que fala de Deus é verdade. Mas a partir do momento que eu comecei, porque eu quero dizer uma coisa para você, é muito importante isso, eu me converti a Jesus, tá? E passei a viver dentro de uma comunidade evangélica, né, de uma igreja evangélica. Passei a viver. Fui lá que eu fui instruído, ensinado, entendeu como é? E ali eu fui aprendendo. Mas a partir do momento que eu me dediquei a conhecer a palavra, eu comecei a ver, não, a igreja evangélica tem uma coisa boa, porque elas focam Jesus, elas levam o homem a olhar para Jesus. Mas, na realidade, o que ensinam lá dentro contraria o evangelho de Cristo. Quando eu comecei a entender isso, eu digo, não, a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, ela tem um problema também, como as outras igrejas têm, seja católica, espírita, budista, xiita, testemunha de Jeová, mormon, todas têm. Por quê? Porque elas não se submetem à doutrina de Cristo. Todas elas falam de Deus. Todas elas ensinam você a viver uma vida do bem, a praticar a irmandade, a viver nos trabalhos, consagrando-se nas obrigações da irmandade, do grupo. Isso é bom. Dentro de uma área social, isso é bom. Agora, dentro da verdade espiritual de Deus, nós precisamos estar na doutrina de Cristo, na verdade do Evangelho. E quando eu comecei a analisar as Escrituras, comecei a fazer o que Jesus disse, né? Quando ele diz, errais não examinando as Escrituras, e eu não quero errar, eu quero andar no certo. Eu quero andar no certo, não no meu, no de Deus. Eu quero estar na verdade, não na mentira, mas não na minha verdade, nem na verdade de nenhuma igreja. Eu quero estar na verdade de Deus. Então, quando eu comecei a examinar, a buscar o conhecimento, a me aprofundar mais dentro do entendimento da verdade de Deus, eu comecei a observar alguns pontos, e pontos muito sérios, que dentro das igrejas evangélicas, o povo era levado a uma direção errada. Eu comecei a observar que essa prática do dízimo não confere, onde o povo era obrigatoriamente, era coagido a dar o dízimo, porque era ensinado para o povo que se o povo não desse o dízimo, estava roubando a Deus e que o demônio ia destruir a finança dele e não tinha oração que tirasse. Eu vi uma pessoa pregar, dizer isso, que o devorador não adianta orar em nome de Jesus, porque só sai quando você voltar a dar o dízimo. Eu vi alguém pregar isso dentro de uma igreja. Então, é isso que eu digo, é esses pontos que se pregam dentro da igreja evangélica, que não é a verdade. Aí não é igreja nenhuma a verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Cristo. E seja qual for o povo que quer ser igreja de Cristo, tem que estar na palavra de Cristo. Para ser igreja de Cristo, não é estar dentro de uma instituição religiosa, é estar na palavra. E quando eu comecei a examinar, eu vi, não, isso está errado. Jesus não ensinou isso. Porque os pastores cobram tanto dízimo e colocam esse medo no povo? Se Jesus não ensinou isso. Se os apóstolos não ensinaram isso. E a partir daí eu fui examinando. E era uma conversa muito grande. Não, aqui é a casa de Deus. Venha para cá, venha servir a Deus. Se você não vir para a igreja, você está desviado. Você perde a comunhão com Deus. E chegam até a dizer que não é salvo. E eu comecei a olhar, casa de Deus, igreja é casa de Deus. Eu vou analisar. E quando eu comecei a analisar na Bíblia e vi que casa de Deus somos nós que se convertemos a Cristo, porque somos templo e morada do Espírito Santo, onde Deus habita, e eu digo, não, por que ensinam isso? Porque eles não pregam isso aqui. Porque eles só pregam essa realidade deles, que a casa de Deus é a igreja, aonde o povo é orientado, é instruído dentro de uma formação na sua mente de que tem que buscar a Deus dentro da igreja, tem que servir a Deus dentro da igreja, tem que oferecer seus cultos, seus sacrifícios, suas obrigações dentro da igreja, tem que estar na igreja, porque senão não é de Deus, porque senão não está em Deus, porque senão não tem a bênção de Deus. Eu disse, não, está errado. Então,
dentro do conceito da religião evangélica, eu comecei a examinar a palavra de Deus e vi que tinha muita coisa errada. E hoje vai fazer 2015, vai fazer 8 anos. 8 anos que eu saí de instituição religiosa evangélica. Que eu não me comprometo mais dentro de instituição religiosa evangélica. Por quê? Porque eu não me comprometo? Porque eu sou comprometido com o Evangelho de Cristo. Eu sou comprometido com a doutrina de Cristo. Eu tenho que jurar fidelidade à doutrina de Cristo. Se eu estiver dentro de um sistema religioso evangélico, igreja, e se essa igreja não condiz com a verdade do Evangelho, eu não vou aceitar, eu não vou me moldar, eu não vou comunicar nem compactuar com esse conceito, com esse princípio. Está entendendo? Porque hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu digo sempre isso aqui, eu já disse. Eu saí de um sistema onde eu estava pastoreando, dentro de um ministério, não é? Porque eu vi princípios colocados para o povo que eu não concordava. E eu não ia participar. Não, mas o ministério paga a você, o ministério dá casa a você, o ministério mantém a sua necessidade, a sua ajuda de custo. O ministério, ele é quem determina. Eu disse, não, eu não sou vendido a ministério. Eu não sou negócio de ministério. Eu não tenho compromisso com o ministério que não tem compromisso com a doutrina de Cristo. Fica com teu dinheiro, com tua casa, com tua ajuda, que eu não quero. Eu quero é cumprir o meu ministério, que é ser fiel à doutrina de Cristo, viver para Cristo, sob o senhorio de Cristo. Não é sob o senhorio de nenhum pastor presidente. Está entendendo isso? Então, eu saí desse ministério sem problema. Eu saí. Eu me desliguei. Eu saí. Não foi que ninguém me expulsou, porque não. Eu saí. Sabe por quê? Porque eu faço isso. Não vou colocar contenda em canto nenhum. Não dá para mim, eu saio, meu irmão. Eu sei aonde é que eu tenho que estar. Eu sei aonde é que eu tenho que estar firmado para a vida com Deus. Então eu entreguei. Por quê? Porque tais princípios, eu como líder, como pastor, ministrando, instruindo o povo, eu não ia colocar aquele princípio que não estava com o Evangelho. Não, mas a igreja determina. É a doutrina da igreja. Não, a doutrina que eu juro fidelidade é só a de Cristo. Não é doutrina de igreja nenhuma. Não é doutrina determinada por ministério. É a doutrina de Cristo. E o ministério que eu estiver lá participando para a contribuição do reino de Deus, eu tenho que estar nesse ministério se esse ministério tiver compromisso com o reino de Deus. Não é com o reino do homem. Não é a autoridade do homem. Eu tenho que estar no ministério onde Cristo é a cabeça, não é pastor presidente. Nós temos que estar submissos à liderança de Cristo. Em qualquer lugar que a gente está, quem estiver lá presidindo tem que estar submisso também. Então, quando eu passei a analisar os pontos que se colocam, que se pregam, que se aplicam para o povo como princípio, como regra, eu disse, não, está errado esses pontos. Esses pontos não condizem com a verdade do Evangelho. Isso não é a doutrina de Cristo. Jamais eu vou colocar dentro dos meus sermões nenhum conceito que não condiz com a verdade de Cristo. Jamais eu vou estar numa igreja pregando dizendo, olhe, dê o dízimo, porque se você não der o dízimo, o devorador vai destruir a tua finança. Jamais eu vou chegar num púlpito, ministrar para alguém e dizer, olhe, traga o dinheiro, 10% do seu salário para a casa de Deus, porque aqui é a casa de Deus, onde você tem que dar. Isso é mentira. Isso não procede. Eu jamais vou me passar a isso. Já pode a igreja me oferecer 10 salários mínimos. Eu não vou me submeter a isso. Porque eu tenho um compromisso, não vendo meus princípios que eu tenho no Evangelho de Cristo. Eu estou compromissado e juro fidelidade. É a doutrina de Cristo, não é de homem. Então jamais eu vou participar de uma ministração. Jamais eu vou estar dentro de um ministério ensinando o povo a ir para a igreja fazer campanha. Isso não procede. Isso não é o Evangelho. Jamais eu vou orientar ninguém a fazer campanha da vitória, campanha da chave, campanha de quebra de muralha, campanha de restituição, campanha de quebra de maldição, de libertação. Jamais. Eu vou ensinar ao povo que a palavra ensina, para que o povo alcance tudo isso pela palavra. Não é por meio de culto, de rituais, de misticismo. Então eu não me submeto a isso. Jamais eu vou ficar calado diante de um local que eu esteja, onde está sendo ensinada a palavra, vendo alguém ensinar contrário à verdade do Evangelho. Eu vou me levantar e vou protestar. Eu vou censurar. Eu vou reprovar. Eu vou tomar a atitude que Paulo tomou diante de Pedro. Paulo, quando viu que Pedro não andava bem nem direitamente pela verdade do Evangelho, Paulo repreendeu a Pedro. É isso que eu faço.
Dá uma lidinha lá, está lá em Gálatas, capítulo 2. Essa realidade, esse acontecimento. Paulo repreendeu Pedro, mas Pedro era o ancião da igreja de Jerusalém. Pedro era o mais experiente. Pedro era o cara que teve mais intimidade com Jesus dentro das ações. Paulo não queria saber não, porque a autoridade não é quem era mais íntimo ou mais distante. A autoridade é quem está na palavra. A autoridade não é quem é pastor presidente ou quem é diácono. A autoridade é quem está na palavra. A autoridade não é para homem, porque isso é aquilo outro. A autoridade de Deus está com quem está na palavra. E Paulo repreendeu a Pedro na cara, diante de todos, o texto diz. Porque Paulo viu que Pedro não andava nem bem e nem direitamente pela verdade, pelos princípios do Evangelho, a doutrina de Cristo. Então jamais eu vou me submeter a nenhum local ser conveniente por nenhuma causa de ganho. A minha causa de ganho é estar em Cristo, para desfrutar da bênção, da vitória, da promessa e do tesouro eterno que está lá nos céus, que só receberá quem for fiel a Cristo até a morte. Amém? Deus abençoe. Isso aqui é um pequeno resumo do que eu tenho como valor, do que eu vivi. Falei aqui do que eu vivi. Isso é um pequeno resumo. Então, quando eu não conhecia a verdade, eu me deixava levar por isso. Eu participava até de campanha, eu ia até para os locais onde o povo dizia, venha ser batizado, venha, dê glória, dê glória, dê glória. Eita, foi batizado. Não tinha esse movimento, né? Acabou não? Acabou não esse movimento? Porque esse é movimento vã. Aí acaba um, cria outro. Toda semana as igrejas têm campanha, toda semana. O dia todo da semana é campanha disso, termina uma, vem outra. Por quê? Porque eles não têm conteúdo para ensinar o povo. Eles não têm doutrina para o povo. Então eles criam um movimento para prender o povo, para segurar o povo, para o povo estar ali mantendo a sua igreja, o seu negócio. O povo tem que ser alimentado com a palavra, com a doutrina, com a instrução. É isso que edifica crente. É isso que vivifica. É isso que liberta. É isso que faz o crente ser abençoado. É o conhecimento de Deus, da verdade. Então, eu vivia tudo isso. Eu ia para esses cultos, participei muito de vigília, perdi a noite de sono, ia para vigília, porque vou buscar Deus, vou para vigília. O cara vai trabalhar às vezes no outro dia, mas ia para vigília. Subir monte, essa ideia de monte que hoje é uma moda que está acabando mais, viu gente? Está acabando mais. Mas foi uma moda muito grande logo antes, agora está acabando mais. Mas essa ideia de monte, aonde o povo vai buscar Deus, porque diz que lá é mais perto, porque diz que lá a presença de Deus é maior, é mentira, o Evangelho não ensina isso. Quando eu conheço a verdade do Evangelho, eu não me deixo mais conduzir pela mentira. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ser livre de muita mentira que você está vivendo em nome de Deus. Mas isso só vai acontecer, não é você indo para a campanha de libertação, é você sendo instruído com a doutrina de Cristo. É você conhecendo a verdade que liberta e aí você será liberto. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe. Me acompanhe aqui nos meus vídeos de instruções, aqui no Face, no Kawaii, no YouTube. Aqui você recebe a verdadeira instrução da palavra de Deus. Eu não tenho compromisso e nem estou compromissado com nenhuma outra coisa. Meu compromisso é com o reino de Deus pregar a verdade do Evangelho. Aqui você escuta palavra que corrige, repreende, instrui, ensina, orienta. Aqui não tem blá blá blá, nem reteté, nem prá. Aqui tem ensino consciente, lúcido e sóbrio, com inteligência, onde você recebe a instrução da palavra de Deus para o teu crescimento e o teu conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém?